É verdade. Eu conversava aqui com o nosso convidado, o Dr. Nicolas Roberto Schor, que é pediatra e homeopata. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E hoje vamos falar sobre depressão na infância. E eu comentava com o Dr. Nicolas o quanto que a gente percebe que as pessoas hoje falam mais que os seus filhos têm depressão. E aí, doutor Nicolas me diz, mas será que eles têm mais depressão ou que antigamente não se sabia fazer um diagnóstico? E essa é uma grande verdade, né? Então, a gente está cada vez mais com esse olhar atento para as crianças, né? A gente vê hoje uma série de transtornos que as crianças têm, que antes a gente achava que era frescura, que era uma bobagem, ou que era uma fase que ia passar, que era uma coisa momentânea. E hoje a gente tem um olhar um pouco mais aguçado. Talvez por eu ser homeopata eu já tenho esse olhar mais, né, amplo. Global, parece, né? Mas a gente está vendo sim, cada vez mais um número de crianças cada vez mais cedo apresentando sintomas de depressão. Coisa que na infância nem sempre os sintomas de depressão são os mesmos que a gente vê quando o adulto tem depressão. Mas quais são os sintomas mais clássicos, vamos dizer assim, da depressão? O adulto tem os sintomas de, né, são não só da tristeza, mas da falta de disposição, da falta de ânimo, né? De um pessimismo, vamos dizer assim. Ele vê tudo mais sombrio, ele acha que nada vai dar certo, ele não tenta nada, ele muitas vezes nem sequer recorre à ajuda, né? Ele acaba sendo trazido por alguém da que família, reconhece, né, que ele está precisando de ajuda. A criança não. Raríssimas vezes a criança vem com a queixa de depressão ou porque os pais estejam preocupados com depressão. A criança vem por queixas gerais, às vezes é uma dor de cabeça não resolvida, às vezes são queixas escolares, é muito frequente a criança que tinha um bom desempenho escolar. De repente cai o desempenho, sabe por quê? Cai, ninguém sabe por quê. Quando acontece alguma coisa, assim, alguma tragédia na vida dessa criança, falece um dos pais, ou uma separação na família, ou morre um bichinho de estimação, alguma coisa que acontece, aí os pais olham para aquilo e se preocupam. Mas e quando não tem nada? Então, a maioria das vezes não tem nada, ou o que está acontecendo passa desapercebido, né? Então, às vezes é alguma coisa na escola, né? Hoje se fala muito de bullying, né? Quer dizer, a maneira como as crianças às vezes são colocadas de lado, e isso às vezes de uma maneira cruel, e essa criança vai se retraindo, né? Vai se enclausurando, né, na sua vida, às vezes fica só no computador ou só na televisão, deixa de ter uma relação, tanto em casa quanto na escola, satisfatória. Então esses, em geral, são os primeiros sinais de alarme que a família percebe e traz no consultório. Mas a depressão infantil, ela é mais física ou emocional? Depende um pouco da idade que se fala. Quanto mais cedo, mais física, né? Assim, como se o organismo não soubesse ainda expressar em mudanças de atitude, então aparecem queixas de sono, queixas de alimentação, às vezes doenças na pele, às vezes doenças... A gente funciona como uma panelinha de pressão, né? Toda vez que a gente ferve, né, que o ambiente vai esquentando, chega uma hora em que a gente abre uma válvula de escape. E essa válvula de escape pode ser a garganta, pode ser o ouvido, pode ser uma asma, uma bronquite, pode ser uma dor de cabeça e muitas vezes é a depressão, né? E aí ela se manifesta por todas essas válvulas, até que ela se fixa mais tarde num padrão errado de comportamento, né? Na criança se isolando, ficando sem querer abrir a porta, às vezes com atitudes de irritação, né? Então, muitas vezes o que chama a atenção era uma criança antes bem comportada... E agora agressiva. E que, de repente, de uma hora para outra, não reconhece mais a autoridade. Mas, na grande maioria das vezes, os pais percebem essa situação muito tempo depois ou não? Em geral, sim. Em geral, a percepção é demorada, né? Porque raras vezes um pai admite que o seu filho esteja deprimido. Como assim, né? Criança não tem depressão, as pessoas logo dizem, né? E isso é um ponto. O outro ponto é a culpa, né? Os pais, às vezes, por culpa de não ter um tempo com aquela criança, às vezes quantitativo, às vezes qualitativo, né? Ela
ela não reconhece que isso pode gerar na criança uma frustração e essa frustração pode vir a se tornar uma depressão. Então os pais falam, não, meu filho, depressão não, imagina, isso é uma coisa dos outros, né? Não comigo. Mas as crianças de hoje também não têm a liberdade que a gente teve na infância, né? Porque a gente, acho que queimava literalmente essas emoções todas na brincadeira. Então a gente corria, extravasava os sentimentos, né? Brincava, pulava corda, era o tempo inteiro uma atividade. As crianças de hoje, quando têm atividades, são atividades impostas pelos pais. Tem que aprender cada vez mais cedo. Inglês, balé, não sei o que lá. A criança deixa de ser criança. Passa a ter obrigações de um adulto que acho que ela nem preparada para isso tá, né? Então, é legal que parece que você leu meu livro, porque é exatamente isso que eu coloco. A gente tem hoje as crianças funcionando como mini adultos, né? Não só por uma questão de responsabilidade, mas a expectativa que eu coloco no meu filho muitas vezes em função daquilo que eu não consegui fazer ou não consegui ser, eu quero que o meu filho seja. Um ideal de filho perfeito, né? De filho perfeito e numa sociedade cada vez mais competitiva e materialista, um filho que saiba inglês, porque hoje em dia ninguém mais consegue um emprego se não fala inglês, que saiba computação, que saiba robótica. Então, eu vou colocando ele cada vez mais numa posição de adulto precoce. E eu vou tirando esse espaço da criança de ser quem ela é. Porque na brincadeira que você coloca dos velhos tempos, não só eu vou ter uma maior interação com as crianças, com outras crianças, e vou aprender a me virar melhor, mas eu também vou poder me manifestar, né? Coisas que às vezes a criança nem sabe que ela tem. Às vezes eu pergunto no consultório o que a criança quer, se ela encontrasse o gênio da lâmpada, o que ela pediria, e você percebe cada vez um universo mais restrito. Que parece que videogame. Quando é videogame é muito dinheiro. Ah, bom, mas muito dinheiro pra quê? Bom, não sei. Então, quando a gente era criança, se me perguntasse o que você quer, eu ia falar uma bicicleta. Não é? Pois é, não tem mais isso. Patins. Não a gente queria essas coisas, um bambolê. Não é verdade? Não tem mais isso, não tem mais isso. Hoje em dia é como se as crianças fossem candidatas a Miss Universo. Assim, todas já têm aquela respostinha pronta que está inserida num contexto sem fantasia. Isso é muito triste. Eu acho. Por isso que a gente está falando de depressão. Triste. Porque não tem como a criança ficar deprimida se você não pode fazer nada do que você gostaria. Porque a criança gosta de brincar. A criança parece que tem molinha nas pernas. Fica o tempo inteiro pulando sem parar. Por quê? Porque tem energia de sobra. Então, esse é um dos sintomas da depressão. Assim, quando a gente tem uma criança que acorda e não quer ir para a escola, que acorda e já começa a reclamar, ou que não dormiu bem, ou que está doendo isso, ou que está doendo aquilo, enfim, ela não tem essa disposição, essa vontade de sugar o mundo, né? Alguma coisa já começa a estar errada. Você sabe que outro dia eu estava assistindo um telejornal, Dia das Crianças, e eu fiquei abismada que o zoológico fica lotado no Dia das Crianças. Eu falei pro meu marido, mas pelo amor de Deus, só Dia das Crianças? Só tira a criança de casa para passear no Dia das Crianças. E o restante dos dias? Quer dizer, não é o zoológico? Tem os parques públicos, tem as praças, tem tanta coisa pra gente fazer com criança. Então, não é verdade? Hoje em dia, o maior trabalho no consultório não é a criança, né? É a conversa com os pais sobre de que maneira eles podem, naquele pouco tempo que às vezes eles têm, porque ambos pais hoje trabalham, isso é uma coisa muito comum, mas naquele pouco espaço que sobra, como ter uma atenção com aquela criança individualizada. Então, assim, chegou em casa, eu vim aqui fazer uma entrevista com você, desliguei o celular. Chega em casa, desliga o celular também. Os meus filhos são adultos e eu chego em casa, eu desligo o celular. Pois é, para prestar atenção, para perguntar como foi o dia. A melhor maneira de você fazer uma prevenção, não só da depressão, mas de qualquer transtorno emocional com o seu filho, é estabelecer o mais cedo possível um relacionamento de afeto, com certeza, porque todo mundo gosta do seu filho, mas um relacionamento próximo, de amizade. Sem perder o papel de pai, né? Que pai não é amigo, né? Pai pode ser amigo, mas pai é pai antes de mais nada. Mas esse relacionamento de conhecer quem são os filhos, o que ele faz, o que ele tem feito, para depois você não se surpreender com uma atitude que o teu filho teve e você não sabia.
Não, você não sabe o que se tornou o seu filho, né? Mas a gente vê também hoje em dia, não sei se você vai concordar comigo, doutor Nicolas, uma banalização dos medicamentos. Porque muitas vezes é mais fácil a gente falar assim, fulaninho tá com depressão. Antidepressivo, e aí vamos esquecer, bola para frente, que o remédio vai dar conta. E outras formas podem ser feitas e utilizadas para a gente conseguir também passar por um momento difícil sem a necessidade sempre de um medicamento, né? Eu diria que você tocou num ponto essencial. Claro que eu, como homeopata, já trabalho em cima dessa visão, né? De não procurar medicalizar tudo. Aliás, a língua é uma coisa sábia, né? Se remédio fosse bom, não remediava só, né? É verdade. Né? A gente vai remediando muitas vezes uma situação. Pode ser, no caso da depressão, antidepressivo, que graças a Deus é uma coisa muito... não é uma unanimidade, né? É uma coisa ainda muito controversa, o uso desse tipo de medicamentos em crianças, né? Então as mães já naturalmente procuram uma alternativa, que pode ser homeopatia, que pode ser acupuntura, que quase sempre passa pela psicoterapia, mas que passa às vezes justamente pelo encontro de alguma coisa que motive aquela criança a realizar, a se realizar. Então, na verdade, esse trabalho, essa visão multiprofissional, multidisciplinar, em que vários... É como se você lançasse, em vez de lançar uma corda para quem está se afogando, lançasse várias. E ela escolhesse qual que ela quer sair. E ela escolher aquela que ela está mais perto, ou aquela que ela tem mais facilidade, ou aquela que ela mais gostou. Porque nem sempre, às vezes, você põe um caminho e aquele caminho é bom para todo mundo. É verdade. Tem gente que se dá muito bem com medicação, tem gente que não se dá. Seja criança, seja adulto. Eu trato adultos também no meu consultório. Então, assim, nem sempre é aquela solução. Então, desde o problema e a solução, tem que ser necessariamente individualizados. Eu sei que o telespectador, a pessoa quer sempre uma solução pronta, né? Uma milagrosa coisa e rápida. Milagrosa, rápida e standard, né? Que sirva para todo mundo, né? Mas em se tratando de depressão, como em muitas outras doenças, tanto os problemas são muito particulares, como a solução tem que ser trabalhada, porque o que funcionou para uma pessoa, às vezes, não funciona para outra. Mas a homeopatia, de uma forma geral, ela não vai tratar o problema, ela vai buscar a solução, né? Quer dizer, ela vai lá saber o que desencadeou essa depressão, por exemplo, e de que forma que ela vai trabalhar aquilo para que aquela emoção seja digerida de um jeito diferente, né? Eu costumo falar essa alegoria da panela de pressão, porque fica fácil para você entender. Se a sua panelinha começa a ferver, vai abrir uma válvula de escape. Não vai ter jeito. Essa válvula de escape está ali para dar o alarme e para botar a pressão para fora. Na medida que você vai lá e desparafusa a válvula, o problema continua e às vezes você só deixa de ter conhecimento disso. Então, o que a homeopatia procura fazer é tratar da panela, não da válvula. A válvula é consequência, exatamente, né? Ela vai acabar se resolvendo, seja a dor de cabeça, seja a dor de garganta, seja o eczema, seja a depressão. Mas eu vou focar o tratamento na panela. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: qual é a pressão ao qual essa panela está submetida? Qual é o calor? É a escola? É a família? São os conflitos na família que estão fazendo com que aquela criança reaja também como uma válvula da família? E depois que eu tentei melhorar o ambiente, aí eu vou tentar fortalecer essa panela. Se ela era uma panela de barro, que ela seja uma panela de ferro. Se ela era uma panela de ferro, que ela seja uma panela de aço. Então, na verdade, se aquela criança está submetida a um estresse e eu não tenho como mexer, eu tenho que fortalecer a criança. Por isso que tem muitas mães, principalmente, que dizem que a homeopatia demora para mostrar resultados. Não é que ela demora para mostrar resultados, é que ela vai a fundo, ela vai tratando. Mas é de dentro para fora, é lá de trás para frente. Não vem aqui limpando. A gente não limpa uma casa da porta da entrada para o fundo, né? Não, é do fundo para fora. Não. A ideia, em primeiro lugar, você tocou num ponto muito interessante, cabe um programa só para falar de homeopatia. Mas existem muitos mitos, né? Muitos mitos sobre a homeopatia. Que ela é lenta para agir,
que não pode misturar remédio homeopático com alopático. Quem já usou alopatia não vai funcionar a homeopatia. Que tem que tomar bolinha o tempo todo, que ela só serve para doenças emocionais, mas se tiver uma doença que é mais séria, precisa levar para alopata, enfim. Que todo mundo se dá bem com todos os remédios da homeopatia. Pois é, que tem que ficar tomando várias coisas, que uma homeopatia é uma doença à base de ervas. Então tem uma série de mitos que a gente procura ir quebrando aos poucos. Para isso você precisa ter bastante comunicação com os pais. Agora, com certeza, a homeopatia demora mais porque ela se propõe um resultado mais nobre. Já que ela não se propõe só a tapar a válvula, não me interessa só resolver aquilo que às vezes a mãe está me trazendo para resolver. Me interessa ver o que aquela criança está querendo dizer com aquele problema. Porque não basta só resolver o problema, preciso tentar entender a dinâmica daquela criança. E às vezes com intervenções com a família, a gente consegue resolver até sem medicação nenhuma. A gente vê que as crianças, como a gente comentou há pouco, se sentem hoje em dia muito tolhidas, mas acho que muito cobradas também. Porque a gente, se perguntar para uma criança, o que você quer para o seu futuro? Ela sempre tem uma profissão daquelas mais absurdas. Hoje você não vê um menino falar que ele quer ser policial, quer ser bombeiro? Não. Não é verdade? Nem policial, nem bombeiro. O jogador de futebol ainda está em alta. Porque eles já ouvem dizer que o jogador de futebol ganha muito dinheiro. É atrás do dinheiro. Não é porque gosta de jogar bola. É assim, cada vez mais ninguém quer ser astronauta, bombeiro, policial, entendeu? Assim, eles querem ser um cientista da empresa tal. Às vezes eu já vi crianças falar que até o nome da empresa que queria ser o cientista, porque eu ouvi os pais falarem que determinada empresa ganha muito dinheiro. Você sabe que saiu recentemente um trabalho que crianças mais materialistas têm mais predisposição à depressão do que crianças cuja meta de realização não esteja relacionada ao dinheiro e sim a algum desejo pessoal. Então eles perguntaram para crianças assim, o que você quer, acompanharam essas crianças e aquelas que falavam que querem a riqueza como objeto primeiro, passaram a ser as crianças mais frustradas e mais ansiosas e, portanto, mais deprimidas. Isso crianças. Imagina quando essas crianças se tornarem adultos que vão ver que o dinheiro até pode vir, mas junto dele não vem o pacotinho da felicidade. Com certeza. A gente pode ter o carro do ano, um helicóptero, um avião supersônico. Tá, mas e a felicidade? De que forma ela vem? A gente sempre nas palestras que eu dou e mesmo no consultório, procura focar para a questão da realização, do hobby, né? Da criança ter prazer pelo prazer, independente do que aquilo vai agregar de um resultado, né? Então, assim, a importância de você ter alguma coisa, pode ser nas artes, pode ser leitura, pode ser cinema, pode ser esporte, pode ser o que for, mas que a criança faça aquilo com gosto, que ela não veja a hora passar. Quando a gente trabalha no que quer, faz alguma coisa por gosto, a gente se realiza. Isso significa que a gente está realimentando a nossa energia. Caso contrário, a energia vai e eu não consigo colocar de volta. E aí eu procuro alguma coisa que me dê prazer momentâneo. Que pode ser a televisão, que pode ser o joguinho eletrônico no computador, que pode ser, sei lá, aí já entra para o álcool e para outras coisas que vão garantir um certo prazer, mas que não demora muito, e aí eu preciso de novo, e aí eu vou entrando nas dependências. Mas as crianças no consultório, nas psicoterapias, elas comentam que elas de fato se sentem, muitas vezes, exageradamente cobradas, tolhidas. Eles têm essa percepção ou não? Sim. Tem? Sim. A questão é que hoje elas já encontram isso pronto, né? Como uma coisa normal, porque o seu coleguinha também e o seu coleguinha também, todos são cobrados hoje de maneira igual. E quando não é, parece até uma criança alienada. Então, assim, quando parece que os pais não estão aí, se a criança não faz inglês 2 vezes por dia, né? 2 vezes por semana, natação e tudo mais. Então, é quase que uma rotina. Então, para eles é normal. É normal elas terem essa cobrança. Elas querem crescer para poder autodeterminar aquilo que elas vão fazer. É uma coisa curiosa, porque a gente, quando cresce, quer voltar a ser criança para poder ficar curtindo a vida. E elas querem
crescer para poder pelo menos determinar aquilo que elas vão ter que fazer, já que elas têm que fazer um monte de coisa. E daí a gente vê tantas famílias que acabam se desestruturando por situações assim. Pois é, e a gente está vendo isso cada vez mais. A sociedade é cada vez mais competitiva, cada vez demandam mais e os pais, por um lado, estão aflitos, estão ansiosos, percebem que tem alguma coisa errada, mas não conseguem enxergar o quê. E aí esse é o papel que o médico tem de tentar ir abrindo esses horizontes, fazendo com que haja uma reflexão sobre aquele estar junto, né? Muitas vezes está todo mundo sentado, almoçando, jantando, e a televisão está ligada, quando alguém não está falando no celular, e aquele momento de convívio familiar vai embora. E na infância, a gente, né, trabalhando com crianças, tem essa sensação clara, as coisas vão e não voltam, o tempo não volta para trás. Quando você vê, aquela criança já não é mais criança. E se a gente lembrasse aqui das recordações da nossa infância, eu teria tantas, todas com muita arte, muita sujeira, se jogando de um lado para o outro na cozinha com sabão, tanta brincadeira, e banho de chuva na calha. Criança não pode isso porque fica doente hoje em dia. Andando na calçada, na sarjeta, quantas vezes eu não andei na sarjeta porque eu achava super legal, parecia o rio. Criança pode fazer isso hoje em dia? E a leptospirose e tanta coisa, quer dizer, a gente está meio neurótico em relação à saúde. Não pode mais andar no banco de trás sem cinto de segurança, né? O mundo mudou. Essas regras de segurança que vieram como uma percepção da sociedade por mais segurança, também vieram para tolher aquilo que existia de mais natural. Eu não posso ver até hoje, num dia de chuva, uma calha que eu tenho vontade de entrar embaixo. Eu acho que as crianças de hoje acabam não tendo isso. O que elas querem conquistar? Um jogo novo, daquele videogame ultra caro. Se elas não conseguem um videogame, elas se sentem frustradas e os pais acham que os filhos não podem se tornar frustrados em algum momento. Só que a vida da gente é feita de frustrações e a criança tem que aprender também a passar por esses momentos, né, doutor? Você está entrando num tópico que é muito importante e eu enfatizo muito, que é essa coisa da culpa, né? Muitos pais, por terem a culpa de não estarem presentes, fazem essa sufocação, fazem esse excesso de zelo, esse excesso de cuidado. E a partir daí, a criança se sufoca, entendeu? Porque não pode isso, não pode aquilo, isso não vai fazer bem. Então a criança sufocada acaba a energia acumulada, vai chegar uma hora que vai abrir alguma válvula de escape. Então é importante voltar a ter um pouco de naturalidade nessa relação. Os pais não sabem mais o que é certo, se eu ponho o meu filho para dormir cedo ou não, se eu faço, né, se eu consigo colocar algum valor ou se é melhor deixar como está. Então o papel de educação é um papel que a gente faz quase que no dia a dia, mais do que encontrar o medicamento de fundo daquela criança. É verdade. Não tem aquele livro mágico que vai te ensinar onde ligar e desligar seu filho quando você quer. Isso não. Agora, um livro que possa te ajudar a compreender as reais necessidades da criança e onde muitas vezes a gente erra pelo excesso de zelo, aí tem. As doenças que você tem e não sabe. E olha, essa é uma sugestão boa não só para você que tem filhos, mas você que quer se conhecer um pouco, porque o mesmo que acontece com a criança, acontece com o adulto muitas vezes, né? O livro ele tem muitos causos, né? Muitas coisas dos meus pacientes, né? Muitas histórias de como o paciente chega antes e depois e o trabalho que a gente faz. Mas assim, quando você vê o título do livro, é assim, nossa, mas doenças? Eu não quero saber de doenças, né? A ideia que eu coloco é que se a doença fosse um iceberg, né? Aquilo que você vê, aquilo que você reconhece que está errado, procura um médico, leva no hospital, enfim, todo o tratamento, ele está focado naquela pontinha do iceberg que sai para fora da superfície. Que é minúscula. Exatamente. O que está debaixo d'água, né? O que está submerso, que é a real fonte daquela doença que acabou aparecendo, quase sempre passa desapercebido, não é cuidado, não é olhado, não é tratado e, portanto, muitas vezes não vai ser resolvido. E aí se torna um problema crônico e a pessoa muitas vezes nem sabe o que tem, né? Pois é. Olha, então fica a dica aqui, as doenças que você tem e não sabe, livro do Dr. Nicolas Roberto Schoa. E se você quiser um contato dele, eu vou passar o e-mail, é cdiconsultoria@uol.com.br. Conversei com o Dr. Nicolas Roberto Schoa, que é pediatra e homeopata. Vamos marcar um dia para a gente falar só de homeopatia de uma forma geral, não só para as crianças. Muito obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigado.
sucesso mais uma vez. Obrigada. Olha, e viu quanto que a gente muitas vezes acha que está fazendo tudo certinho, faz tudo errado, não é não? Deixa filho se sujar, tem mãe que não pode ver. Ai, não põe blusa branca porque a criança se suja. Olha seu tênis, deixa ficar no barro, deixa sujar. Isso é a infância, gente. Passa tão rápido, depois os filhos têm lá seus 20, 30 anos, aí vão querer ser crianças, e aí a gente vai reclamar.